Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e para nós comentarmos sobre alguns pensadores. É preciso amar. O pensador de hoje é um pensador que eu particularmente gosto, não por concordar completamente com esse determinado autor, mas justamente porque esse autor ele tem toda uma questão especial em volta dele, que ele é considerado dentre todos aqueles autores que nós vamos estudando, desde a política antiga até a política contemporânea, ele é considerado talvez o primeiro revolucionário, o primeiro pensador que revoluciona a ideia até então vigente. Contudo, eu acho que é uma grande injustiça colocar esse pensador como o primeiro grande revolucionário, e se você pegar um manual de ciências políticas e tudo mais, você vai ver que ele se enquadra nele, e ele é o primeiro desses pensadores revolucionários. Eu acho que é uma grande injustiça, porque antes dele teve um autor chamado Etienne Lavoisier que já escrevia algo semelhante ou algo que já poderia ser considerado tão revolucionário quanto os textos desse determinado autor. O autor que eu estou falando, ele foi filho de um relojoeiro, era filho então de um pequeno proprietário, fazia parte da pequena burguesia, e o seu pensamento está totalmente voltado, e o pensamento está, como eu sempre digo, nenhum autor é ahistórico, todos os autores estão enquadrados dentro de suas condições socioculturais e, sobretudo, temporais, né? Aquilo que o Hegel diz, que os filhos são muito mais filhos de seu tempo do que filhos de seus pais. Por que o Hegel diz isso? Porque realmente todos nós temos uma influência muito grande do tempo em que nós nascemos, do momento em que nós vivemos. Isso pode ser acompanhado na nossa família, isso pode ser acompanhado na escola, quando nós nos deparamos com pessoas que nasceram em locais e em épocas diferentes, você percebe as distinções de pensamentos muitas vezes. E o autor que eu estou dizendo, ele está inserido nessa pequena burguesia, ele está inserido nesse contexto do iluminismo, mas ele é um grande crítico a toda essa, vamos dizer assim, a essa noção de progresso. Eu estou dizendo de um autor do século XVIII e é ninguém menos e ninguém mais que Jean-Jacques Rousseau. O homem polêmico que, após ter 5 filhos, colocou 5 filhos em uma entidade, uma instituição de caridade que pudesse cuidar dos seus filhos. Ou seja, muitos já desmerecem o pensamento do autor porque a vida dele não condiz com aquilo que ele diz, onde já se viu o cara ter 5 filhos e não cuidar de nenhum dos filhos. Mas, como eu sempre digo, nenhum autor ele pode ser rejeitado completamente, nenhum autor deve ser aceito completamente, porque todos os autores e todas as leituras que nós fazemos por esse óculos nosso, que nós chamamos de cultura, e isso é muito individual e relativo de cada pessoa. Mas o Jean-Jacques Rousseau é um autor que vale a pena ser estudado. Não só porque ele é muito cobrado em vestibular, Enem, todo tipo de prova e avaliação que cair, as ciências políticas e as ciências sociais como um todo, há a probabilidade do autor ser cobrado. É por isso que hoje eu resolvi então falar um pouco desse belíssimo autor que é o Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós vamos estar comentando aqui a obra dele chamada A Origem das Desigualdades entre os Homens, a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. É essa obra que nós vamos comentar. É essa obra que nós vamos tentar discorrer um pouco sobre aquilo que ele diz. Primeira coisa que eu gostaria de dizer
é que esse texto foi feito para uma competição da Universidade de Dijon, onde tinha uma questão. A questão era basicamente essa. Eu não escrevi propriamente a questão, mas a questão dizia o seguinte: a ciência e a técnica, ela ajudou o ser humano? Ela fez com que o ser humano progredisse? Ela fez com que o ser humano se desenvolvesse? Sim ou não? Né? E daí então o próprio Rousseau ele faz a sua resposta, elabora todo um texto dentro desse contexto e ele ganha a competição, porque o texto dele de fato é um texto rico e belíssimo, não só nas argumentações, mas na própria literatura. Quem um dia quiser provar de uma pessoa que escreve bem, que escreve de uma maneira convincente, leia o Jean-Jacques Rousseau. Quem quiser provar o contrário, né, leia o Hegel, que aí é a pessoa que realmente escreve com uma dificuldade de ser inteligível a admirar. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é o cenário que o Rousseau traz no seu livro. Logo no começo do capítulo 2, ele traz o cenário do seguinte: tem um homem, ou melhor, tem toda a raça humana e um homem que decide cravar uma estaca no chão e dizer que aquela parte do terreno é dele. A partir desse momento, esse homem, ele se diferencia de todos os homens e, se diferenciando de todos os homens, ele cria ou ele fundamenta a desigualdade entre os homens. Agora, há duas questões aí. A primeira é que tem um homem dizendo ter algo, e a segunda é que tem uma coletividade, outros homens, que aceitam o imperativo que esse homem está dizendo. Então, a desigualdade, ela se fundamenta não só na inteligência, né, ou na esperteza, ou eu vou usar um termo do Lavoisier, no desencontro dos homens, mas também na aceitação desses homens no discurso desse que disse: essa terra, essa parte, esse pedaço, esse espaço é meu. Ok, a desigualdade para Rousseau, quando vocês forem ler o texto dele, então a desigualdade para Rousseau, ela não pode ser vista como algo benéfico, como algo saudável, como algo que é bom, como algo que é maravilhoso, mas essa desigualdade social, política da qual Rousseau está dizendo, ele está dizendo, ela é negativa, ela é um vício, ela é um defeito. A desigualdade, ela evitaria os crimes, ela evitaria as guerras se não houvesse desigualdade, ela evitaria uma série de coisas. Por isso que ele vai dizer, o homem que fez isso, o homem que cravou a sua estaca no chão e diz, isso me pertence e eu me diferencio de todos vocês, esse homem poderia ter evitado uma série de crimes, mortes, guerras, misérias e boa parte, né, dos horrores aos quais nós convivemos no dia a dia. Agora, a impressão que dá é que o homem, em seu estado de natureza, tem tudo. E ele tem tudo porque tudo é de todo mundo. Não há restrição. Porque é interessante pensar que todos os justnaturalistas, tanto o Rousseau, quanto o Hobbes, quanto o Locke, eles têm a ideia do seguinte: eles querem mostrar onde surgiu a sociedade civil. Qual é o limiar que faz com que o homem saia de seu estado de natureza para o seu estado civil, para o seu estado civilizado, para o seu estado social, onde o homem deixa de ser um ser animal para se tornar um ser social. Em que lugar, em que eixo da história e do pensamento isso acontece? Agora, o que eu estou dizendo é, a impressão que nós temos é que
antes desse homem ser um ser social, civil, a impressão que dá ao ler Rousseau é que antes o homem em seu estado natural, o homem em seu estado de natureza, é um homem que tem tudo. E ele tem tudo porque tudo é de todo mundo. Não há uma diferença. O que há é uma espécie. Então, o que ele vai dizer? A partir do momento que esse camarada fundou a sociedade civil, e aí a sociedade civil, ela se dá, a formação e o fundamento dela se dá na desigualdade desse homem, que cravou a estaca e disse que lhe pertencia aquele pedaço. A partir daí, as coisas nunca mais foram as mesmas. Então, a formação da sociedade civil se fundamenta na desigualdade. Agora, ao ler o início desse trecho que eu estou relatando para vocês, aparentemente as coisas elas acontecem de uma maneira muito simples, pelos acasos e algo do tipo. Mas, de fato, quando você lê o texto completo, você percebe que Rousseau não é simplesmente, ele não está usando de uma linguagem simplesmente metafórica ou, vamos dizer assim, mística. Né? Porque a imagem, que se você lê muito por cima e muito batidão, a imagem que você tem é que o Rousseau está fazendo um conto do paraíso. É mais ou menos o conto, né, da criação do homem, quando Deus vai lá, pega um barro e sopra, e o homem ganha vida e essas coisas todas assim. Mas não é uma imagem muito mística que o Rousseau está dizendo. Ele está dizendo que ocorreram na história do homem acasos. E é interessante pensar que nem sempre acasos são ausentes de sentido. Nem sempre acasos não têm ligações com outros acasos. Porque a vida ela pode se dar em desencontros. Correto? Então, se lermos o texto com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de minuciosidade, nós perceberemos que o Rousseau ele está construindo um pensamento lógico, racional, para chegar então àquilo que ele acredita ser o desenvolvimento e o fundamento da desigualdade entre os seres humanos. Vamos lá. O que eu quero dizer? Eu quero falar agora um pouco sobre as características desse homem em seu estado natural. Quais são as características desse homem? Primeiro, esse homem ele é dotado de sentimentos. Ele tem sentimentos. Mas quais são os sentimentos desse homem? Ele vai dizer, esse homem tem um sentimento natural de conservação, o conatus, a luta pela vida. Eu fico sempre pensando nessa questão de defesa, né? dessa autopreservação. Nossa, todas as vezes que eu penso nisso, eu penso naquela historinha que todo mundo conta. Quando alguém estiver morrendo afogado, o que você faz? Você abraça a pessoa. B, você coloca a pessoa nas suas costas. C, você pega a pessoa pelo cabelo. Aí o cara fala, não, você pega pelo cabelo. Porque se a pessoa ela está na ânsia da morte e você chegar de frente com ela, a tendência dela é puxar você ou empurrar você para baixo para ela sobreviver, porque há um instinto natural na natureza humana que briga e que luta pela vida, que nós damos o nome então de conatus, né? Então o Rousseau ele vai dizer que esse homem ele tem esse espírito, essa vibração de autoconservação, de se autoconservar. Ele vai dizer que as terras, então, nesse estado natural, a natureza, ela produzia. E o homem, com esse sentimento de autoconservação, se utilizava dos bens e dos recursos que a terra lhe proporcionava. Mas foi dentre muitos instintos que esse ser humano tem, um deles vamos dizer assim, se sobressaiu. Um deles apareceu. E qual era esse instinto? O instinto de perpetuar a sua espécie, o instinto de se perpetuar, de dar continuidade à sua finitude. Entende? Dar continuidade à sua finitude. Daí, ele vai dizer que desse estado natural começam a aparecer algumas dificuldades, porque ele apresenta fatores biológicos e fatores
geográficos. Biológicos, por quê? Porque tem a cadeia alimentar. O ser humano precisa de sobreviver. Existem outros animais que podem matar o ser humano, assim como existem outros animais que matam outros animais. E o ser humano ele se descobre nesse meio com uma dificuldade e com a necessidade de sobreviver e de se manter dentro de toda essa cadeia alimentar e dentro de toda essa, vamos dizer assim, essa briga entre o mundo biológico. E ele vai dizer que também começaram a aparecer outras, tanto desigualdades quanto outras dificuldades desse ser humano, que são as geográficas. Por quê? Porque os climas se alteram, ele precisa de aprender a conviver e viver no frio, ele precisa sobreviver no calor. São lugares, montanhas, rios, mares, que esse ser humano precisa de aprender a lidar para sobreviver. Ok, então eu vou ler parte na íntegra do que ele escreve, quando ele vai dizer desse ser humano, então, que está lidando com dificuldades biológicas, com dificuldades geográficas. Ele diz, ele aprendeu a superar os obstáculos da natureza, a combater por necessidade os outros animais nessa cadeia alimentar, a disputar a subsistência com os outros homens, ou a compensar-se daquilo que fosse preciso, ceder ao mais forte. Esse é o homem que Rousseau está construindo. Esse é o homem que está, como que eu posso dizer, aprendendo a viver. Daí então, na floresta nós temos caçadores e coletores. No frio nós temos o que? O homem pegando peles de animais para se cobrir, para viver, para não morrer no frio. Um acaso, ele não relata propriamente como foi isso e nós nem sabemos, mas um dos acasos foi a questão da descoberta do fogo, que ele aprendeu a conservar o fogo, e não só conservar o fogo, mas se utilizar do fogo para cozinhar os alimentos. E isso daí, depois nós, até hoje, quando nós vamos estudar, nós aprendemos que o desenvolvimento do homem se deu também por conta da conservação do fogo, porque ele consegue cozinhar os alimentos, os nutrientes ficam mais condensados e possibilita uma maior projeção, um maior desenvolvimento dentre os outros animais e etc. Mas é mais ou menos isso que o Rousseau está dizendo, não que ele tinha todo o aparato científico para ter essas descobertas modernas, mas é disso que ele está falando. Ele está dizendo que o homem ele se tornou adaptável ao seu meio. Vamos lá, eu vou correr um pouquinho para tentar fazer com que essa aula fique um pouco menor. Agora, o que acontece? Essa adaptabilidade e o voltar-se sobre si gerou no homem o sentimento de orgulho, o que fez não só achar-se superior enquanto uma raça, mas também superior ao outro. Nós estamos entrando no mundo do individualismo. Nós estamos passando daquela coletividade animal, daquele homem que tem tudo e daquele homem que tudo é de todo mundo, para um homem agora que se diferencia não só das outras espécies, mas de um homem que se diferencia entre si por um sentimento chamado orgulho. Para o Rousseau, houveram dois tipos de relação. A de bando, ou melhor, a de bando, que era essa relação instantânea, com interesses idênticos, que é a relação do animal. Ele anda em bando porque é um momento instantâneo, não tem projeção, não tem teleologia, não tem propósito propriamente dito no futuro, não tem um futuro ou um passado ou algo do tipo. O que tem é o presente. Então são relações instantâneas, são interesses idênticos, por isso se unem, por isso se somam. E a de indivíduo, que é o indivíduo tentar obter vantagens do melhor modo possível. Esse homem individual deixa de dormir sobre a primeira árvore. Entende? É interessante quando ele usa esse termo. Esse homem ele deixa de dormir sobre a primeira árvore, porque mesmo que o interesse dele
instantâneo seja da árvore, ele tem uma projeção. Então ele sabe que daqui tantos quilômetros, tantos não sei o que, ele pode encontrar outra árvore para dormir. Esse homem ele já não vive mais só no presente. Esse homem agora é dotado de uma intenção, de uma intencionalidade. É um ser político, né? Toda ação ela é política, porque toda ação é dotada de interesse. Então, o que esse homem faz? Ele constrói choupanas e ele forma família. Olha só como que nós estamos passando de uma coletividade, de um estado de natureza, para um estado civil, para um estado onde predomina o indivíduo, para um estado onde nós formamos uma família, para um estado do homem onde nós queremos preservar aqueles que são nossos, entende? Então ele apresenta que a formação da família gera os sentimentos mais doces que o homem conheceu, o amor conjugal e paternal. Aqui temos o início da desigualdade nessa questão da família, né? A partir do momento que o homem ele se dá. Já dentro da família ele vai dizer, aí nós diferenciamos mais um pouco, porque agora nós diferenciamos o próprio sexo. Se não tinha homem, não tinha mulher, olha só como que lembra o conto bíblico, porque o conto bíblico diz que era homem e mulher. Em Adão era homem e mulher. Adão era homem e mulher. Depois há uma distinção. Da costela do Adão tira Eva. Aí então fica o homem e a sua mulher idônea. O que ele está dizendo é, não havia distinção entre homem e mulher. Dentro da família há essa cisão. Dentro da família há essa divisão de sexo entre homem e entre mulher. Daí a mulher fica em casa, daí a mulher ela cultiva as plantações, dá a educação para o filho e o homem sai para caçar. Uma distinção política, correto? Essa aglomeração de famílias e o contato entre essas famílias gerou a ideia de mérito e de beleza, mas também a ideia do que? Quando você gera a ideia de mérito e de beleza, você gera uma outra ideia, você gera a ideia de preferência. Aí você já começa a distinguir. Uma vez que se viam muito, não puderam mais deixar de se verem. Nasce aqui, juntamente com o amor, o próprio ciúmes. Ele vai dizer, a arte também cai nessa onda de desigualdade. Porque uma sociedade, ela sempre cantava e ela sempre dançava. Daí também surge a diferença ou a preferência por certas danças e por certos cantos. Porque o homem, ele se torna vaidoso. Esse é acho que é uma das palavras principais que o autor usa, que é a vaidade. O homem, ele se torna um indivíduo vaidoso. Ele quer ser mais. Ele quer ser forte, ele quer ser hábil, em detrimento do menor, em detrimento do que não é hábil, em detrimento do que é fraco, em detrimento do outro. Gera aí um outro sentimento, não só os ciúmes entre as famílias, mas a inveja entre as pessoas. O que o Rousseau está dizendo é a razão. Sabe essa ideia de razão do iluminismo que ele está vivendo, essa efervescência iluminista de que a razão é progresso, de que a razão é a luz, de que a razão é o tudo, era o que era necessário e que a partir de agora o homem vive sobre a luz e não sobre as trevas? Essa ideia, ele está desconstruindo, ele está desfazendo essa ideia. Porque razão para ele não é sinônimo de progresso. E progresso é relativo. Ele vai dizer que o progresso que nós conseguimos constatar não é tão bom assim. Queria ler na íntegra uma outra parte, que é a ideia, então, desse homem natural. Ele vai apresentar esse homem natural não como Hobbes. Ele faz uma crítica direta ao Hobbes, ele não se utiliza o texto, o nome do autor, mas é claramente ao Hobbes. Porque ele vai dizer que o homem em seu estado natural, ele não é um homem mau, ele não é o lobo do homem, como o próprio Hobbes dizia. O homem em seu estado natural é algo meigo. Então vou ler na íntegra aquilo que ele escreveu. Ele diz assim: é por não terem distinguido suficientemente as ideias
e observado quanto esses povos já estavam longe do primeiro estado de natureza, que muitos se apressam a concluir que o homem é naturalmente cruel e que necessita de polícia para amansá-lo. Ora, nada é tão meigo quanto ele, quem? O homem, em seu estado de natureza primitivo, quando colocado pela natureza a igual distância da estupidez dos frutos e das verdades funestas do homem civil, e compelido da mesma forma pelo instinto e pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém sem a isso ser levado por alguma coisa, mesmo depois de atingido por alguém mal, pois segundo o axioma do sábio Locke, não pode haver afronta onde não há propriedade. Não pode haver afronta onde não há propriedade. O que o Rousseau ele está dizendo? Eu quero fazer duas observações dentro desse texto. Primeiro, ele está dizendo: Hobbes, quando você diz que o homem é o lobo do homem, você está dizendo, Hobbes, de um homem que já não está mais em seu estado natural. Você está dizendo, Hobbes, de um homem que já foi furado, já foi atingido pelo acaso da desigualdade entre os homens. O que você está dizendo, Hobbes, é algo que está na frente. Você deveria ter recuado com a sua fabulação do homem em seu estado natural, deveria ter recuado ainda mais, deveria ter voltado mais, porque você encontraria um homem em seu estado natural meigo e não um homem cruel. Porque para ele, o que ele usou aqui, ele disse que há no homem um sentimento de piedade natural. É interessante pensar isso, piedade natural. O homem sofre quando vê outros animais sofrerem. O homem sofre quando vê outro homem sofrer. O homem em seu estado natural, ele é dotado de um sentimento de amor, mas não amor próprio, mas amor de si, amor de todo, e não um amor voltado ao próprio umbigo, porque essa já é a fomentação da individualidade, da formação da sociedade civil e da, vamos dizer assim, do aumento das desigualdades entre os homens. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim: antes do conflito, antes da afronta, tem a propriedade. Porque o que o Locke diz? Não pode haver afronta onde não há propriedade. Então, a origem da crueldade e da desigualdade entre os homens é a propriedade e não sua natureza. A propriedade é algo social, correto? Vamos lá então para encerrar. Rousseau apresenta um progresso no decorrer do seu texto, a noção de indivíduo. Mas esse progresso é uma aberração à raça humana. Progresso em Rousseau é um desencontro. O progresso em Rousseau é o desencontro no Lavoisier. Vamos dizer mais ou menos assim. O progresso é negativo. Ele é provocador de vícios. Até o momento em que os homens se dedicavam à atividade que apenas um indivíduo poderia realizar, só um indivíduo, não havia propriedade. A partir do momento em que o homem ficou responsável pela utilização de outro homem para fazer aquilo que eles queriam, surge a propriedade, a miséria e os conflitos. A partir do momento que o homem começou a se utilizar de outro homem para atingir um determinado fim material, surge a miséria, a desigualdade e os conflitos. Eu gosto de pensar que a propriedade é o pecado original do homem, né? No cristianismo seria o pecado original. É a causa de seu sustento suado. Quando o homem peca, lembra quando o homem peca no jardim do Éden? Ele
vai ter que suar agora para comer o alimento e a mulher vai ter que ter dor para ter o filho. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, não essa ideia propriamente, mas a relação que eu faço é mais ou menos isso, que o Rousseau está dizendo. A partir do momento em que se fundamentou a propriedade privada, em que houve essa cisão entre o homem em seu estado natural e em seu estado civil, a partir desse momento, esse homem ele vai sofrer as consequências daquilo que ele optou. E nunca mais ele vai retornar a ser aquele homem em seu estado natural como ele era. Ele vai dizer que o que acontece? Os ricos se apropriaram, Se apropriaram dessa ideia e o que eles fizeram? Eles tornaram os seus escravos ou submissos como seus amigos. Porque o que é que faz com que uma multidão não se revolte? Por que uma multidão muito maior não parou com a propriedade de 10, 15, 20 homens que disse isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu? Ele vai dizer que esses homens tornaram esses outros amigos, aliados, convidaram eles para que se aproximassem. E assim você transforma o seu inimigo em um amigo, porque como amigo você consegue subjugá-lo e abafar o poder revolucionário dele. Para encerrar, portanto, eu queria ler na íntegra, dizendo as próprias palavras de Rousseau. Isso tudo que eu disse para vocês. Tal foi, ou teve de ser, a origem da sociedade e das leis, que propiciaram novos entraves aos fracos e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, ficaram de uma hábil usurpação, ou melhor, fizeram de uma hábil usurpação um direito irrevogável. Fizeram de algo que não é natural aparentar ser algo natural, como se a desigualdade fosse parte da natureza humana, para o proveito de quem? Dos ambiciosos. Daí em diante, sujeitaram todo o gênero humano a essa usurpação, que ele dá o nome de desigualdade e de propriedade. Daí fizeram trabalho, a servidão e a miséria. Vê-se facilmente como o estabelecimento de uma única sociedade, nascimento de uma única sociedade desse homem que fundamentou seu direito de propriedade, tornou-se indispensável a todas as outras. E como foi preciso se unirem, por sua vez, para enfrentar forças conjuntas. As sociedades, multiplicando-se ou estendendo-se rapidamente, cobriram logo a superfície da terra e não foi mais possível encontrar no universo um único lugar onde se pudesse escapar ao jugo e subtrair-se à espada frequentemente mal empunhada que cada homem perpetuamente vê suspensa sobre a sua cabeça. O que eu quero dizer, para fechar essa aula, é que Rousseau ele não está tentando ser um homem ou construir uma filosofia empírica. O que ele está tentando fazer é construir um raciocínio lógico, porque como um bom justnaturalista, a verdade ela está ao olhar para dentro. Eu conheço a verdade quando eu olho para dentro de mim. Eu conheço a verdade quando eu faço a reflexão e não
propriamente quando eu faço uma observação externa ou algo do tipo. O que Rousseau está dizendo para nós ele está construindo uma filosofia lógica. Ele está dizendo, não poderia ter sido de outra forma senão, mas nós não conseguimos entrar num laboratório e observar o homem em seu estado natural e cronometrar tudo certinho que o homem fez ou que o homem faz no tempo ou algo do tipo. Mas nós conseguimos raciocinar, refletir. E é por essa reflexão que o Rousseau constrói essa fabulação do homem em seu estado natural, em seu estado de natureza, e o homem em seu estado civil, em seu estado social, em seu fundamento da propriedade privada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, não esqueçam de compartilhar, divulgar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo Pinceladas do Saber. Tchau!